A paz do Senhor, vou estar falando hoje sobre as igrejas do século XXI que usam véu. Deus abomina a vaidade exterior. A vaidade exterior é um pecado, né? Nós temos que nos santificar por dentro e por fora. A vaidade humana, a vaidade exterior é um pecado. Vou falar sobre as igrejas do século XXI que usam véu. Vou falar sobre esse mandamento, né, das mulheres usarem véu, esse mandamento bíblico. Eu achava que era só duas igrejas que usam véu, a Obra em Restauração e a Congregação Cristã do Brasil, mas tem muito mais igrejas. Tem a Igreja Universal Assembleia dos Santos, e eu acho que tem a Igreja dos Irmãos Unidos também, não sei. Mas tem muito mais outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que usam véu. Igrejas do século XXI que usam véu. Adenominacionais, também conhecidos como Igreja Cristã, Congregação Cristã e semelhantes. Grupos de irmãos que se reúnem quase sempre em casas, possuem ministério próprio, alguns congregam em igrejas semelhantes, porém realizam batismos e santas ceias, encontram-se por todo o país, são conhecidos por buscar o primitivismo apostólico, sendo considerados um movimento de restauração da igreja. Alguns grupos possuem sites. Congregação Evangélica Apostólica no Brasil, iniciada em Imperatriz, Maranhão. Assim como as assembleias cristãs buscam o primitivismo apostólico. Igreja Renovadora Cristã, iniciada pelo ancião Aldo Ferretti na década de 1980, possui doutrina mais rígida. O templo sede da Renovadora fica no bairro Heitor Penteado, Perdizes, São Paulo, capital. Igreja Cristã Remanescente, desligamento da Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã Conservadora se unificou com este grupo. Igreja do Oriente, também conhecida como Igreja Síria ou de Igreja Nestoriana, é originária do cristianismo estabelecido historicamente no Iraque e Pérsia. Tinha sede em Suzã, no Irã, e durante parte da Idade Média foi a maior denominação cristã, com cerca de 60 milhões de membros, mas devido às perseguições, possui atualmente cerca de 200 mil membros, a metade no Iraque. Possui sede em Chicago, batiza adultos e crianças por imersão aos padres e, recentemente, os bispos são permitidos casarem. Rejeitam o culto aos santos e ícones, sentam separados no culto, saúdam com ósculo santo, as mulheres usam véus. Igreja Evangélica Árabe, Igreja Evangélica Armênia, Sínodo Evangélico Copta do Nilo, Assembleia Pentecostal Iraniana. Na década de 1830, missionários presbiterianos, ingleses e americanos iniciaram a evangelização entre árabes, assírios, armênios e coptas durante a Primeira Guerra Mundial. Esses cristãos foram duramente massacrados e dispersos. Nessa época houve um avivamento com sinais de glossolalia na Armênia e na colônia assíria iraniana de Chicago.
Hoje há cerca de 500 mil cristãos evangélicos oriundos dessas denominações no Oriente Médio e diáspora. A maior é o Sínodo Evangélico Cópita do Nilo, com 60% desse número. Doutrina geralmente calvinista. Práticas como o ósculo santo, assento separado e uso do véu são comuns. Menonitas. Originários do movimento anabatista na Holanda no século XV1, creem que a adesão à igreja deve ser voluntária e só batizam adultos. Dentre os mais conservadores, as mulheres andam com a cabeça coberta e se vestem modestamente. Há hoje 8 milhões de menonitas no mundo, concentrados nos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Alemanha, Paraguai, Etiópia. O estilo de vida dos menonitas primitivos é, para mim, um dos mais santificados entre os cristãos do mundo inteiro. Deus salve os menonitas. Igreja Cristã Evangélica de Torino, Itália. Igreja fundada em 1927 por Antônio Brunetti, que em 1944 morreu na câmara de gás em um campo de concentração nazista, em meio à perseguição contra os pentecostais iniciada em 1935. Até no batismo as mulheres usam véu. Igreja Cristã Remanescente Primitiva Amish, uma das ramificações mais radicais dos menonitas. Não usam prédios para culto, antes se reúnem em casas, praticam o uso seletivo de tecnologia moderna. Os elders anciãos são leigos e abrem a Bíblia aleatoriamente para a palavra. Não usam instrumentos nos cultos, onde as mulheres sentam separadas dos homens. Praticam o ósculo santo e o uso do véu. Possuem 300 mil membros. Igreja Presbiteriana Livre do Ulster. Original da Irlanda. Os cultos são solenes, com as mulheres com a cabeça coberta. Cantam somente os salmos. E as igrejas mais tradicionais não usam instrumentos. Alguns nos cultos. Não usam instrumentos algum nos cultos. Surgida na década de 1950, possui cerca de 5.000 aderentes. O batismo é ministrado a adultos somente. Obra da Restauração. Iniciada em 1964, observam o véu que as mulheres cristãs devem usar para orar e profetizar, a saudação com o ósculo santo, o porte dos homens e das mulheres cristãos, o lava-pés, praticado pela Igreja por ocasião da Ceia do Senhor, cuja celebração é realizada uma vez por ano, com a utilização do vinho puro, casa de oração. Movimento cristão adenominacional. Possui doutrina fundamentalista cristã, conhecidos como irmãos de Plymouth, assembleias dos irmãos ou casa de oração, valorizam a autonomia da igreja local. O movimento teve início em Dublin, na Irlanda, no início do século X1X.
Os primeiros irmãos eram estudantes que começaram a se reunir sem nenhum interesse de começar uma nova denominação. A igreja chegou ao Brasil em 1878, através do missionário inglês Richard Houghton, fixando no Rio de Janeiro. Houghton inicialmente frequentou a Igreja Evangélica Fluminense, mas influenciado pelas as ideias do ministro e escritor britânico John Nelson Darby, iniciou a organizar igrejas seguindo estes princípios. Anos mais tarde, em 1896, um outro missionário inglês, Stuart Edmund McNair, plantou várias igrejas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. As igrejas possuem extrema autonomia local, são geridas por um corpo colegiado de ministros, os anciãos e diáconos. Congregação Cristã Apostólica, iniciada em Aparecida de Goiânia. Congregação Cristã no Brasil, iniciada em Santo Antônio da Platina, Paraná. Congregação Cristã do Sétimo Dia, iniciada em Santa Catarina. Igreja Obra de Restauração, Igreja Apostólica, grupo de pessoas que saíram da CCB. Na época do José Valério e a CCB-R, mas decidiram não retornar à CCB, presidida por Manuel, ancião de Guanabi, Bahia. Associação de Membros da Congregação Cristã no Brasil, movimento iniciado em 2002 por Ezequiel Lourenço, Jair Ferreira do Amaral, Osni R. Santos de São Paulo e Reginaldo Fernandes de Tatuí, São Paulo. Possuem um site, Associação de Membros ccb.blogspot.com.br. Igreja Congregação Cristã, Igreja do Deus Vivo Primitiva, Igreja Sinos de Belém. Igreja fundada no estado de São Paulo pelo missionário Josias. Em suas práticas cristãs incluem o celibato para um pseudogrupo eclesiástico chamado de primícias, acreditando serem os 144.000 do Apocalipse. Igreja Universal Assembleia dos Santos, Igreja de Restauração Cristã no Brasil, Congregação Cristã do Senhor Jesus no Brasil, Igreja Apóstoles e Profetas, fundada em 1999, com sede em Maryland, possui congregações em Honduras, El Salvador, Nicarágua, além dos Estados Unidos. Apostolic Christian Church, Igreja Cristã Apostólica, Apostolic Christian Church, Practice Series. No site da Igreja Cristã Apostólica, eles justificam assim o uso do véu. Para aqueles que assistem a um culto na Igreja Cristã Apostólica pela primeira vez, há algo que eles estão propensos a notar de imediato. Eles vão observar que as mulheres usam véu na cabeça. Como a maioria das denominações de igrejas não enfatizam a necessidade das mulheres em ter as suas cabeças cobertas durante o culto, o visitante pode estranhar, parecendo incomum para alguns, mas esta prática não foi considerada incomum para os crentes na Bíblia nos primeiros tempos e nos séculos que se seguiram. A Bíblia Sagrada é inconfundível no ensino que mulheres crentes devem cobrir a cabeça quando oram ou profetizar. Em sua carta à igreja primitiva em Corinto,
O apóstolo Paulo falou sobre esta prática. A substância de seu ensino a este respeito está contida em 1 Coríntios 11, do 2 ao 16. É uma grande bênção para as mulheres convertidas na igreja ter que usar o véu. Todas elas podem prontamente atestar a alegria que sentiram na conversão quando elas começaram a ornamentar-se de acordo com esta norma bíblica e também como elas procederam em sua caminhada cristã. Elas voluntariamente admitem a satisfação experimentada em saber que estão cumprindo um requisito bíblico. Igreja Ortodoxa da Etiópia. Até 1959, a Igreja Ortodoxa Etíope era parte da Igreja Copta da Etiópia. Possui 40 milhões de membros. Essa comunidade foi autorizada pela Igreja Copta para ter o seu próprio patriarca. Acreditam que foram evangelizados pelo eunuco descrito em Atos 8. Mantém a prática das mulheres usarem véu. Igreja Ortodoxa Copta. Igreja com cerca de 10 milhões de membros, principalmente no Egito. Consideram seu fundador o evangelista Marcos no ano 60 depois de Cristo.